Se eu puder ser transparente com vocês aqui, eu vou dizer que a minha votação para o título da série era Desgraçado. Mas eu fui vencido. Os irmãos acharam que miserável era mais acessível, que não seria tão forte assim. Mas para mim, o Jonas era um profeta desgraçado. Mas é um miserável. É miserável porque ele não conseguiu ver o amor e a graça e a bondade de Deus. Keller chama ele do profeta pródigo. E quando você se torna pródigo, a sua vida é justamente uma vida desgraçada. É a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que acha que tem tudo, mas o Senhor fala assim, você não tem nada. Você é cego, é desgraçado, é pobre e nu. Pensa que tem tudo, mas não tem. Essa é a palavra, esse é o termo. Essa é a condição do pródigo, essa é a condição daqueles que se desviam da vontade de Deus, do caminho de Deus, daqueles que perdem de vista quem Deus é e o amor e a compaixão de Deus. É uma vida miserável. E a gente viu isso no capítulo 1 de Jonas, a miséria que ele, não só ele se viu envolto ao tentar fugir de Deus, mas que ele envolveu as outras pessoas ao seu redor. A grande tempestade, as pessoas lutando pela vida, jogando uma série de coisas daquele navio, de cargas daquele navio para tentar não naufragar ali. E Jonas está lá. Jonas era, na verdade, a carga pior do navio. Era o miserável que estava ali causando toda aquela miséria. E, finalmente, eles jogam Jonas e aí vem a calmaria. Nós vimos no capítulo 2, Jonas numa miséria terrível. A oração de Jonas, o salmo de Jonas, de forma poética, nos traduz ali uma condição miserável. Eu não sei se você já imaginou, mas ser engolido por um peixe e depois ser vomitado na terra não é uma condição muito bacana, né? Não é uma condição legal, é uma condição tremendamente miserável, na qual ele se viu por causa dos seus descaminhos. No tanto, no meio de tudo isso, o que a gente vê? A gente vê a salvação, a gente vê a graça. No meio da tempestade, a gente vê Deus salvando aqueles marinheiros que se voltam para Deus, que conhecem o Deus verdadeiro, que se convertem ao Deus verdadeiro, que fazem votos de oferecer sacrifícios a esse Deus verdadeiro, o Deus da aliança, o Deus de Israel. No meio da desgraça de Jonas e da sua desobediência sendo lançado no mar, a gente vê a salvação de Deus e a misericórdia e a bondade de Deus. O peixe não era o juízo, o peixe era a salvação. O peixe era um ato de misericórdia, o peixe era um ato de preservar a vida desse profeta errante e pródigo. Então, o grande tema desse livro, dentre tantos outros, como a gente tem falado, é o tema da misericórdia de Deus. E isso me faz lembrar novamente que não existe palavra melhor e mais apropriada do que a palavra miserável quando a gente pensa na salvação e na graça de Deus. O grande compositor John Newton, que era um capitão de um navio que conduzia e transportava escravos, ele conhece a graça e a misericórdia de Deus, ele se arrepende profundamente, ele compõe tantos hinos e canções, e talvez o mais conhecido deles é aquele chamado Amazing Grace. Que graça maravilhosa. E ele fala assim, essa graça que salvou alguém, um miserável como eu. Um miserável, que foi alcançado por essa graça e misericórdia e bondade de Deus. E é esse grande tema no livro de Jonas. Evidentemente tem alguns outros temas, como nós temos falado. Jonas era um profeta miserável, Jonas era um profeta errante, ele era um profeta pródigo, porque a sua mente, o seu coração, as suas ideias se tornaram poluídas ideologicamente por um nacionalismo em que ele deixava de ver o amor e a compaixão de Deus por outros povos, e principalmente por aqueles chamados opressores, né? E o Império Assírio era um grande império opressor. Era um império tremendamente violento, era um império que estava emergindo em força e poder e conquista de maneira avassaladora. Jonas pressentia isso como todo o seu povo, e ver Deus estendendo misericórdia para aquele império, para aquele povo, era difícil para esse profeta. Então, a ideologia política e o forte senso nacionalista se tornaram problemas para que ele exercesse o seu ministério. Isso pode acontecer conosco, nós temos falado aqui. A gente tem vivido, não só aqui no Brasil, isso é geral, é no mundo inteiro, a gente tem vivido uma época
tremendamente difícil em termos de ideologia, de política e tensões em relação a isso. E eu acho terrível quando alguém diz assim, eu vou deixar de frequentar a igreja por causa de uma questão ideológica. Porque para mim esse é o Jonas, esse é o profeta errante, ou esse é o cristão errante, que diz assim, a ideologia, a posição ideológica, a posição política está acima da minha fé. Está acima daquilo que Deus fez no meu coração e fez no coração dos meus irmãos. Eu posso desconcordar ideologicamente com uma série de pessoas, mas o que eu não posso discordar é o fato de que eu e você somos pecadores e que a nossa única esperança está em Cristo e no Evangelho de Cristo. Nós podemos não enxergar politicamente a saída da mesma maneira, e eu quero dizer assim, muito provavelmente ambos estejamos errados, se estivermos vendo a saída por meio de vias políticas, porque a única saída para esse mundo e para as nossas vidas e para qualquer lugar está no Evangelho de Cristo. Jonas não percebeu isso, e por isso ele se tornou um profeta errante. E isso afetou a sua missiologia. Quando a política toma conta de nós, e quando opções ideológicas tomam conta de nós, da nossa visão teológica, quando ela é contaminada por um certo viés ideológico que se torna tão importante para nós, e toda a leitura teológica que a gente faz é através das lentes desse viés, a nossa missiologia, o nosso alcance missionário é afetado, de uma forma ou de outra. E aconteceu isso com Jonas. Então, esses são temas bem presentes no livro de Jonas, além do fato da soberania de Deus. Deus é soberano, e isso está presente em toda essa narrativa de Jonas. Aí chegamos no capítulo 3. Depois dele ter tentado fugir de Deus, não conseguido, depois de Deus ter provido a salvação como um ato de misericórdia para ele, no capítulo 3 a gente encontra a seguinte narrativa. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, e com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos: fale conosco nessa manhã. Instrua-nos, corrija-nos, conforte-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos a segunda chance que Deus dá a Jonas. De fato, é muito interessante quando você lê o primeiro capítulo de Jonas e o terceiro capítulo de Jonas. Os 3 primeiros versículos do primeiro capítulo de Jonas dizem: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. São os 3 primeiros versículos do capítulo 1. No capítulo 3 nós encontramos a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Nos 2 momentos, a palavra do Senhor vem a Nínive. Nos 2 momentos, Deus dá uma ordem. A palavra do Senhor vem a Jonas. Nos 2 momentos, Deus dá uma ordem a Jonas, direcionando ele para a grande cidade de Nínive. As respostas são diferentes. No primeiro momento, Jonas
desobedece. Deus fala, vai para Nínive, vai para o leste, Jonas vai para o oeste, fugindo da presença do Senhor. No segundo momento, Deus fala com o profeta e diz para ele ir para Nínive. E Jonas, diz aqui, e Jonas obedeceu a palavra do Senhor. O que mudou? O que mudou entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo? Evidentemente, as experiências miseráveis, desagradáveis, difíceis que Jonas teve que enfrentar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que, às vezes, a gente precisa passar por muito aperto na vida para a gente aprender a fazer a coisa certa. Tem uma banda de música cristã antiga, eu sou velho, então minhas referências são velhas. Essa não é tão velha assim, mas ela é velha, principalmente para as novas gerações aqui. A banda chamava-se DC Talk, e no segundo disco deles tinha uma música chamada The Hard Way, né, do modo mais difícil. E dizia assim, algumas pessoas precisam aprender no modo mais difícil. E parece que essa é a verdade. Alguns de nós só aprendemos do modo mais difícil. Alguns de nós precisamos passar por muito aperto na vida, por muitas dificuldades, por muitos problemas, para aprendermos a obedecer, para aprendermos a fazer a vontade de Deus. Jonas teve que passar por uma série de problemas até que finalmente Deus fala com ele. E aí finalmente ele vai em direção àquilo que Deus havia falado. Jonas obedeceu, mas obedeceu depois de tudo aquilo que a gente leu nos capítulos 1 e 2. E ele finalmente então vai para a cidade de Nínive. Como eu disse aqui, eu não vou ficar realmente gastando tempo aqui falando sobre todas as questões técnicas desse livro e todas as discussões acadêmicas acerca do livro. Eu já recomendei aqui, recomendo novamente. Se alguém quiser mergulhar nisso, o livro do Vailate Jonas é um excelente recurso para isso. As primeiras 80 e poucas páginas lidam justamente com essas questões de discussões acadêmicas e textuais e crítica literária e tudo mais desse texto. Mas aqui, nesse capítulo, tem várias delas que as pessoas levantam, eu não vou abordá-las, ok? Não significa que eu seja ignorante acerca delas, significa que eu decidi que essa não vai ser a forma como eu irei abordar esse texto aqui. O fato é, o mais importante para nós aqui, Jonas obedece, ele vai até Nínive, ele vai até essa grande cidade. E ele vai fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse, pregar nessa cidade. Agora, no primeiro capítulo diz que Deus manda Jonas a Nínive porque o seu pecado foi muito grande e subiu até Deus. E nós já falamos sobre isso, sobre o pecado de Nínive, sobre o pecado dos assírios, sobre esse pecado que estava presente, que estava ofendendo aos céus. E Deus está falando, Jonas, vai lá e prega nessa cidade. Nesse segundo momento, Deus diz assim, Jonas, vai e prega a mensagem que eu vou te dar. E aí diz que Jonas obedeceu e ele vai para Nínive e ele prega, diz assim no versículo 4, diz que ele entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Teria sido essa a mensagem que Deus deu a Jonas? Acredito que sim. Eu acredito que a mensagem que Deus deu a Jonas era essa. Talvez tenha sido mais do que isso. É possível que Jonas tenha pregado não só isso, mas que essa mensagem de Jonas, esse alerta de Jonas aos ninivitas tenha evocado neles algumas questões, em que Jonas tenha explicado essas questões, o que levou à decisão dos ninivitas. Mas era uma mensagem de urgência. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Nínive será destruída daqui a 40 dias. Jonas anuncia essa mensagem. É uma mensagem de urgência, é uma mensagem de juízo. No versículo 9 do texto diz assim que quando o rei faz o seu decreto, convocando as pessoas a jejuarem e se vestirem de panos de saco e mudarem os seus caminhos, ele diz assim, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então, a mensagem que chegou para os ninivitas era uma mensagem urgente. Nós corremos o risco de sermos destruídos.
Novamente, quando você olha várias questões de críticas textuais e várias questões da análise do contexto desse texto, você vai ver que na história dos ninivitas havia alguns, muito provavelmente, se isso aconteceu no tempo em que a gente acredita que aconteceu, havia alguns sinais que poderiam ser indicativos para os ninivitas de que os deuses estavam irados, de que a iniquidade deles, de que a violência deles havia atraído a ira dos deuses. E Jonas teria chegado justamente nesse momento, com essa mensagem, e talvez isso explicaria a resposta deles à mensagem que Jonas trouxe a eles. O fato é que eles captaram a mensagem. Diz o texto que a mensagem de Jonas, a mensagem de destruição, ela foi ouvida. E eles captaram essa mensagem. Deus estava irado com eles. E Deus havia dito, basta. O seu comportamento violento chegou até a mim. Subiu aos céus. Basta. É curioso que a gente lê na história das Escrituras, e a gente vê que em alguns momentos Deus parece que diz, basta. Deus é um Deus descrito nas Escrituras como um Deus compassivo. E um Deus longânimo, longanimidade. Deus é aquele Deus que ele demora a se irar e a punir. Deus dá oportunidade para as pessoas se voltarem contra Ele. Mas existem alguns momentos que parece que Deus diz, basta, chega. No Velho Testamento, no livro de Gênesis, a gente vê isso com aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, onde Deus diz, chega, basta. É o bastante. E é bem interessante quando a gente estuda o juízo de Deus sobre aquelas cidades, com o juízo de Deus em relação a Nínive, porque a gente vai encontrar que os pecados de Sodoma e Gomorra, de acordo com o profeta Ezequiel, são semelhantes, bem semelhantes aos pecados de Nínive, que a gente encontra aqui. Onde Deus diz, basta, chega. E esses pecados têm a ver principalmente com a questão da injustiça, como nós veremos. Mas essa é a mensagem. Como os ninivitas responderam, versículo 5 diz assim, eles creram em Deus. A mensagem de Jonas ecoou naquela sociedade, naquela cidade, nos moradores da cidade. A mensagem de juízo de Jonas ecoou no coração daquelas pessoas, de alguma forma elas creram, elas acreditaram. O texto aqui, no hebraico, não é um texto apenas de crer, de maneira como se eles tivessem crido de qualquer forma. Eles realmente, é uma forma de crer descrita em outros textos dos profetas como confiar em Deus genuinamente. Há uma adesão genuína dos ninivitas a essa mensagem. Eles acreditaram que a mensagem era verdadeira e o que Deus estava falando era verdadeiro. Eles creram, de fato, em Deus. E como consequência disso, diz que, no versículo 5, eles proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Eles creram em Deus e eles agiram como consequência a crer em Deus. Isso é muito importante. Aí eles proclamam esse jejum. Jejum é um ato de, nesse contexto, o jejum, o pano de saco é um ato de arrependimento e de humilhação. Eu creio na mensagem e eu respondo a ela. O que essa mensagem diz? Ela diz que eu estou tremendamente, a minha conduta, a minha vida está tremendamente em oposição a Deus, está ofendendo a Deus, ao ponto de Deus estar dizendo assim, chega, eu estou pronto a te destruir. Parece para nós estranho isso, mas lembra das palavras de Jesus, nas cartas de Jesus em Apocalipse? Quando Jesus convoca ao arrependimento, ele diz assim, eu estou pronto, se você não se arrepender, eu estou pronto a vomitar você da minha boca. Chega, basta. Eles respondem a isso. Eles percebem que a coisa é séria, que isso não é brincadeira, eles se humilham, eles convocam o jejum. E essas notícias, então, que se espalham ali, chegam até o governante, o rei, chamado rei de Nínive, aqui no texto. E ele se levanta do trono, ele tira o seu manto real, ele também se arrepende, ele também se veste de pano de saco e derrama cinza sobre sua cabeça. Novamente um ato de arrependimento, de quebrantamento, de luto, de profunda tristeza.
É isso, arrependimento é profunda tristeza por causa daquilo que estava acontecendo e por causa dessas mensagens terríveis, destruição da cidade. Há um peso tremendo nesses moradores diante daquilo. E o rei assume isso. E ele faz então um decreto, uma proclamação, versículo 7. Fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Nota o desespero. Decreto de jejum geral para todos. Decreto para que todos se humilhem nas suas vestes, na sua forma de se vestir. Decreto para que todos clamem a Deus, e clamem a Deus com todas as suas forças. Na semana passada nós falamos aqui sobre clamar, e clamar é clamar. Clamor é clamor. Clamor você faz em voz alta, desesperado. Clamem a Deus com todas as suas forças. Mas mais importante ainda, o decreto para que deixem os maus caminhos e a violência. O que a gente percebe aqui é que essa mensagem de juízo, essa mensagem de uma destruição que se aproximava da cidade, ela foi entendida. E ela foi entendida como consequência dos maus caminhos, dos caminhos de violência do povo. Maus caminhos. Eles entenderam que tudo isso que estava acontecendo era por causa do comportamento deles. O comportamento deles havia atraído a ira de Deus. Isso é extremamente importante. Novamente, os passos, eles creram em Deus, eles se humilharam, proclamaram esse jejum, vestir-se de saco, e eles foram convocados, então, a essa mudança de comportamento, a deixar os maus caminhos e a violência. O Keller diz o seguinte, ele diz que a violência é a violação dos direitos humanos. É a violação dos direitos humanos. Essa é a violência na qual eles estavam envolvidos ali. Nínive era flagrantemente culpada dessa injustiça social. A violação de direitos humanos naquela cidade. O modo, eu já disse no primeiro sermão sobre o modo cruel com que os ninivitas e os assírios, em particular, eles tratavam os seus inimigos. É algo histórico. Os métodos mais agressivos, mais cruéis, mais brutais de violência e de tortura, possivelmente foram aqueles desenvolvidos pelos assírios. A brutalidade deles. Então, tudo isso gerava uma tremenda ofensa a Deus, porque era uma violação de direitos humanos, porque era uma violação daquilo que diz respeito ao ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O Keller acrescenta dizendo que o imperialismo assírio, a crueldade, a injustiça social também foram condenadas por outros profetas de Israel, e a gente vai ver isso. Eu vou citar 2 deles, mas outros profetas notaram esse imperialismo, essa crueldade, essa injustiça social. Isaías, por exemplo, no capítulo 10, versículos 13 a 14, diz assim: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante, pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros. Como um poderoso, subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Então, essa atitude de arrogância, de soberba desse rei imperialista que sai para conquistar as nações de maneira impiedosa e que se gaba justamente no seu poder e na sua força e na sua impiedade. E o profeta Isaías está profetizando contra isso. E Deus está falando que esse rei, esse império vai cair, e esse império caiu.
eventualmente, mas como juízo de Deus. E a gente vê Naum. Naum é o profeta que profetizou exatamente sobre a queda de maneira tão grande. Eu já li esses versículos aqui, mas vou repeti-los no capítulo 3, quando ele diz: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Essa era a cidade de Nínive. No verso 17 ele diz: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por causa da sua crueldade sem limites. Então é sobre esse império, é sobre esse povo, é sobre essa impiedade que Deus está trazendo o seu juízo, e eles entenderam isso. E o sinal de que eles entenderam isso é que o rei diz assim: cada um abandone os seus maus caminhos e a sua violência. A violência dos ninivitas havia se tornado tão grande que não era só uma violência contra os seus inimigos, havia se tornado uma violência doméstica entre eles mesmos. Uma nação, um povo, uma sociedade em tremenda decadência, onde os direitos mais fundamentais, os direitos humanos, não são preservados. O Christopher Wright diz que no Antigo Testamento, quando um israelita se dirige às nações pagãs, a condenação é tipicamente voltada para a sua perversidade moral e social. E é exatamente isso que Deus está falando para Jonas fazer: dirigir a uma nação pagã, não o seu próprio povo, e denunciar o quê? Denunciar a sua perversidade moral e social. E mais uma citação aqui de um outro comentário, onde diz que é nessa perspectiva de opressão e de injustiça que se entende perfeitamente a reação dos ninivitas à mensagem de Jonas. É na perspectiva de opressão e injustiça que eles mesmos estão vivendo, experimentando entre eles, estão praticando. Entende-se essa mensagem, essa reação dos ninivitas. O autor do livro não diz que eles se converteram ao Deus verdadeiro. E essa é uma discussão entre vários comentaristas. Alguns dizem que houve conversão genuína, outros dizem que não houve uma conversão genuína ao Deus verdadeiro. Afinal de contas, os termos usados para Deus aqui são esses termos genéricos, não é o Deus da aliança, não é o Deus Iavé. Há várias discussões, eu não quero entrar em uma delas ou não. O fato no entanto, é que eles mudaram de atitude. Então, ele diz aqui, o autor não diz que se converteram ao Deus verdadeiro. Eles não trocam de religião, eles simplesmente se convertem da sua má vida e de suas ações violentas, as mais diversas injustiças sociais. O que acontece em Nínive, de qualquer forma, é que eles decidem mudar a relação que eles tinham dentro da sociedade e com o próximo. Eles decidem abandonar a violência, eles decidem abandonar essa opressão. Eles decidem abandonar esse espírito de dominar os outros e de fazer isso a qualquer custo, sem respeitar os direitos do próximo. É isso que eles decidem abandonar. Essa é a conversão dos ninivitas, de acordo com vários comentaristas, e eu sigo a mesma linha, Keller segue a mesma linha. Essa é a conversão deles. O que a gente vê aqui não é aquela conversão de que eles... A gente não vê aqui uma conversão semelhante, por exemplo, à dos marinheiros no navio, que falam de Deus pelo nome da aliança, que prometem oferecer a Deus sacrifício. Não é esse tipo de conversão. O que a gente vê aqui é uma situação desesperadora, em que eles se veem diante da ameaça de uma destruição que está chegando por parte de Deus, e eles decidem abandonar os seus maus caminhos. E eles fazem isso com humilhação, eles fazem isso com jejum. Há um arrependimento, a gente pode dizer aqui que há um arrependimento, e o arrependimento é sincero. E por um tempo, então, pelo menos, e aí dentro da história, a gente vai pensar que por um tempo, então, Deus poupa os ninivitas da destruição. 30 anos depois, esse avivamento, se a gente pode chamar isso de avivamento, ele durou cerca de 30 anos, porque 30 anos depois, eles voltam a fazer exatamente aquilo que eles vinham fazendo. Os assírios voltam a fazer exatamente aquilo, eles voltam a dominar e conquistar, inclusive, o próprio povo de Israel. Então, aqui há, momentaneamente,
Dentro da cidade, dentro desse povo, há um quebrantamento e há um arrependimento ao responder à pregação de Jonas, que era uma pregação de juízo e da ira de Deus. E quando nós respondemos à palavra de Deus, nós encontramos a resposta de Deus para nós. Quando nós respondemos aquilo que Deus fala, nós encontramos aquilo que Deus, então, propõe para nós. Diz aqui que, tendo em vista, no versículo 10, o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eles respondem aquilo que Deus falou. E Deus responde para eles. Como que Deus responde? Diz aqui que Deus se arrependeu e não os condenou, ou não destruiu como tinha ameaçado. Na verdade, Deus queria o arrependimento deles. A mensagem é: vocês serão destruídos, mas a vontade de Deus não é que eles sejam destruídos, a vontade de Deus é que eles se arrependam. A ameaça de Deus é para fazer com que eles voltem-se para Deus. E eles se arrependem. E Deus decide não destruí-los. Quando nós ouvimos o alerta de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o que Deus está falando para nós, e nós mudamos, nós respondemos a isso, então o que nós experimentamos? Nós experimentamos o favor e a bondade de Deus em nossas vidas, porque Deus não quer que nós sejamos destruídos. Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer, o desejo dele não é a condenação. O desejo dele não é a morte. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus de shalom e de paz. Ele é um Deus de bênção e não de maldição. Esse é o desejo dele. Quando nós ouvimos o alerta de Deus e nós respondemos a Deus, nós experimentamos aquilo que Deus de fato deseja para nós, e o que Deus deseja para nós não é a destruição. Agora, quando nós continuamos nos nossos maus caminhos, quando nós seguimos ignorando a voz de Deus e o alerta de Deus, quando nós seguimos fazendo a nossa própria vontade, dizendo: não, eu sei o que é melhor para mim, eu sou o dono da minha vida, eu que mando em mim mesmo, então nós corremos o sério risco de encontrarmos aquilo que os nossos maus caminhos nos levam. Os nossos maus caminhos nos levam para longe de Deus, e toda vez que nós nos vemos longe de Deus, nós vamos encontrar consequências terríveis, porque é isso que nós escolhemos. É interessante que, logo depois do primeiro sermão, eu postei uma frase na internet, no Facebook, alguma coisa assim, dizendo que Deus ama também os opressores. Amém? Deus ama também os opressores. Consegue entender isso? Quem são os opressores para você? Deus ama os opressores. Deus ama também os opressores. Eu postei isso. E eu percebi quanto isso é difícil para algumas pessoas. Quantos Jonas nós temos? Em uma das respostas, um dos comentários, a pessoa assim, comentou simplesmente: desde que se arrependam. Deus ama os opressores desde que se arrependam. Será? Será que dessa maneira, então, o amor de Deus está condicionado ao arrependimento? Será que Deus precisa ver o arrependimento primeiro, para depois dizer: eu amo? Será? Ou será que é o amor de Deus que leva ao arrependimento? Isso me fez pensar, eu lembrei de uma velha música, e novamente mais uma velha música, que dizia assim, que é a sua bondade que nos leva ao arrependimento, Senhor. Saber que Tu nos ama, não importa o que façamos, faz com que nós desejemos Te amar também. É a Tua bondade. É o Teu amor, é saber do Teu grande amor. Quando nós entendemos o Teu grande amor, isso nos leva ao arrependimento. É a Tua bondade. Dizer que Deus ama os opressores, para algumas pessoas, tem que vir acompanhado de alguma coisa. Por quê? Porque o problema delas é com esse amor de Deus para com as pessoas que elas consideram que não devem ser amadas, que não são dignas do amor de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: nenhum de nós é digno do amor de Deus. Nenhum de nós. Se nós olharmos para algum povo, para alguma pessoa, para alguém e dizer assim, tal pessoa não é digna do amor de Deus, a gente tem que entender que nós também não somos, porque nós não somos melhores, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós nos desviamos, porque nós não somos justos. Pensamos ser, mas não somos.
O nosso coração está cheio de iniquidade. Eu disse para vocês, eu estava vindo aqui, eu vi um roubo na minha frente. De repente eu comecei a pensar na minha cabeça assim, eu deveria sair do carro e pular com tudo no peito daqueles moleques, e prensar eles contra a parede, e socá-los, e dar uma lição neles. E tudo isso está correndo na minha mente. Eu falo, meu Deus, eu sou um pregador, eu estou indo para a igreja. Por que esse negócio está dentro de mim? É isso. É maldade. Se não for pela graça e misericórdia de Deus, meus queridos, é como nós somos. Nem eu e você, não, nós não somos dignos, é só a misericórdia de Deus. É só a bondade de Deus. Então a gente tem que entender, Deus ama pessoas assim. Essas pessoas que nós consideramos que são além do amor de Deus, são exatamente essas pessoas que Deus ama e que esse livro mostra. Os assírios talvez seriam o mais extremo dos extremos e dos extremos para receberem o amor de Deus nos dias de Jonas. E Deus está demonstrando amor, e Deus não os destrói, Deus os perdoa, Deus refreia a sua ira, Deus refreia a sua destruição, Deus responde positivamente a resposta que eles dão ao arrependimento deles, a conversão deles, a mudança de coração. Deus responde positivamente a isso, porque Deus é um Deus misericordioso. No capítulo seguinte nós encontraremos isso, nós vamos nos deparar, e esse é o grande problema de Jonas. E Jonas vai dizer que ele sabia disso, por isso ele não queria pregar. Mas esse é o amor, essa é a compaixão de Deus incrível. Agora é importante a gente entender que não existe avivamento, e avivamento tem sido uma palavra gasta talvez nos últimos dias, todo mundo falando sobre avivamento, e o que é avivamento? Eu quero dizer o seguinte, não há avivamento bíblico sem arrependimento. Não há avivamento bíblico sem arrependimento. Você ir a um culto, ouvir algumas músicas, sentir-se arrepiado, cantar, falar em línguas estranhas, tudo mais, e todo mundo fazer a mesma coisa, isso não é avivamento se não for acompanhado de arrependimento. Avivamento acontece quando nós nos deparamos diante de um santo Deus e vemos o quão distante nós estamos da santidade dele e enxergamos o nosso próprio pecado, e nós caímos de joelho como os ninivitas e clamamos a Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia, da tua bondade. Não há avivamento sem arrependimento. O avivamento envolve duas coisas, estão bem claro aqui no capítulo 3 de Gênesis. O avivamento envolve fé, é preciso crer na palavra de Deus, é preciso crer naquilo que Deus falou. Novamente, é importante então que a palavra de Deus seja anunciada. Avivamento nunca pode ser desvinculado da pregação da palavra, a palavra tem que ser anunciada, porque você precisa crer em Deus e crer na palavra, e se a palavra não está sendo anunciada, você vai crer em quê? Vai crer nas suas emoções, ou nas emoções de alguém, ou de alguma outra coisa. É fé na palavra de Deus. Avivamento envolve fé, então é crer em Deus, crer naquilo que foi pregado, que foi anunciado, a palavra de Deus aos nossos corações, e obediência, resposta, responder. O que eles fazem? Eles respondem. A gente vê a obediência de Jonas, a gente vê a obediência dos ninivitas, a pregação de Jonas. Deus fala com Jonas, Jonas obedece. Jonas fala com o povo da parte de Deus, o povo obedece. Então, é crer e obedecer. O velho hino, crer e observar. Cresci ouvindo ele sendo cantado na minha casa por minha mãe. Né? Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece. Esse é o velho hino. Deus fala. Eu creio que Deus fala. Eu creio naquilo que Deus falou. Eu creio que essa é a palavra de Deus e que ela está me orientando. Eu creio que Deus está falando para mim coisas que dizem respeito a mim. Eu creio que Deus está confrontando-me com o meu pecado e com os meus maus caminhos. Eu creio nisso e obedeço a Deus. E essa obediência me leva, muitas vezes, então, à mudança de vida, à mudança de comportamento, ao arrependimento, a um quebrantamento. Eu não quero ser assim. Isso é arrependimento, isso é avivamento verdadeiro. Quando não há essas coisas, não há avivamento. Quando não há quebrantamento, quando não há arrependimento, quando não há mudança de vida, e aí a mudança de vida aqui no caso, né, a gente vai ver a mudança de comportamento, inclusive social. Porque quando há um avivamento genuíno,
ele não pode ser contido na igreja. Estude a história dos avivamentos. Qualquer um. Você vai ver que avivamento nenhum ficou nas quatro paredes da igreja. Todo avivamento genuíno se espalhou pelas ruas da cidade. É interessante quando a gente estuda sobre o grande despertamento, que foi um grande avivamento. E durante o grande despertamento, muitas coisas aconteceram, de tremendas transformações sociais na Inglaterra e em outros países. Mudança de comportamento das pessoas por causa da mudança no coração, no quebrantamento, de obedecer a Deus. Então, só há avivamento quando nós entendemos o que Deus está falando e quando nós respondemos ao que Deus está falando em obediência a Deus. Aí é avivamento. E esse avivamento não é contido aqui. Não pode ser contido aqui. Ele se espalha. Por quê? Porque todo avivamento vai nos levar a uma relação verdadeira com Deus. E uma relação verdadeira com Deus, uma relação verdadeira, genuína com Deus, só existe quando ela é traduzida numa relação genuína, autêntica com o nosso próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Se Deus é real para mim, se eu estou experimentando esse Deus de uma maneira profunda, se eu estou experimentando esse Deus que Ele me faz querer gritar e dançar e pular e saltar e tudo mais, se isso tudo é verdadeiro, sabe o que vai acontecer? Sabe quem vai perceber isso daqui? É minha esposa e os meus filhos, e as pessoas com as quais eu trabalho, e as pessoas com as quais eu lido no dia a dia. Essas pessoas vão dizer que eu estou cheio de Deus na minha vida. Se elas não conseguirem notar isso, meus queridos, não passa de barulho. Me faz lembrar das palavras de Paulo. Texto famosíssimo. De 1 Coríntios 13. Se não houver amor, é só barulho. Se não houver amor, não passa de barulho. Entenderam? A gente lê essa história aqui, a gente vê essa mudança, novamente. Alguns vão advogar que talvez não foi uma conversão ao Deus de Israel, mas houve uma tremenda mudança naquela cidade, naquelas pessoas, durante aquele tempo. Uma mudança suficiente para o texto dizer que Deus não fez aquilo que Ele iria fazer. A mudança foi suficiente para dizer que Deus aqui decidiu refrear o seu juízo e a sua destruição. A mudança foi suficiente para isso. Então a mudança foi genuína nesse aspecto. No coração deles que se arrependem. E por causa disso há uma mudança na sociedade. E tendo em vista que o grande pecado daquela sociedade era um pecado social, o que a gente pode acreditar é que essa mudança genuína no coração deles afetou o comportamento deles. O modo como eles tratavam uns aos outros naquela sociedade. A minha pergunta é isso que nós estamos experimentando? Dias atrás eu fui entrevistado por uma pessoa aqui, para um site, um blog, e a pessoa perguntava para mim sobre o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E eu não quero ser tão crítico assim, acabei sendo, desculpa, mas me parece que esse crescimento é mais um inchaço. Porque eu quero dizer o seguinte, que se nós somos tantos, alcançados por essa graça e misericórdia de Deus, se nós somos tantos que recebemos a palavra de Deus, nos chamando a uma mudança de vida, de comportamento, nos chamando para a justiça, nos chamando para a bondade e para a misericórdia, nos chamando para tratar o próximo como Deus nos trata, se nós somos tantos assim, o porquê que alguns índices sociais do nosso país continuam crescendo? Por quê? Há alguma coisa que não casa, há alguma coisa errada, há alguma falta de compreensão e de entendimento naquilo que Deus propõe para nós. Se a gente não entender isso, a gente corre o risco de entrar para a história como aqueles que imaginaram-se estarem vivendo um avivamento, quando nós estávamos vivendo, na verdade, uma igreja de Laodiceia. Que Deus nos ajude. Que a gente possa olhar para essa mensagem de Jonas e olhar para os nossos corações e perceber que muitas vezes nós somos Jonas.
Que a gente possa compreender que muitas vezes nós temos colocado outras coisas na frente de Deus e da palavra de Deus. Que a gente possa parar de fugir de Deus, que a gente possa entender que o único caminho para Deus é o caminho da submissão, é da obediência. Crer em Deus e fazer aquilo que Deus requer de nós. Nem sempre é certo, quer dizer, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Muitas vezes vai exigir de nós sacrifício. Nos ninivitas aqui, o sacrifício a gente vê como jejum, vestir de pano de saco. Às vezes, para fazer aquilo que Deus quer, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. Se estamos fazendo alguma coisa errada, que é contrário a Deus, Deus diz assim, olha, isso não é de acordo com a minha vontade. Às vezes temos que abrir mão, às vezes é um relacionamento errado que nós temos. E qualquer pessoa que já teve um relacionamento dessa forma, em que Deus está falando assim, esse não é o relacionamento que eu quero para você. Se você vai obedecer a Deus, se vai fazer a vontade de Deus, isso significa que vai ser custoso, vai ser doloroso. Romper com aquele relacionamento e fazer o que Deus quer. Às vezes é alguma coisa, alguma ação que a gente faz, que nos dá um senso de liberdade, ou que nos dá um senso de prazer, ou que nos dá um senso de que nós estamos progredindo. Às vezes estamos envolvidos em alguma coisa ilegal. E pensamos que estamos indo bem, prosperando e tudo mais. A gente até dá o dízimo daquilo. Abençoa, Senhor, o meu negócio. Ilegal. Eu sou um dizimista fiel. Mas quando Deus vem e fala para nós, isso é errado. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que mudar. Nós temos que mudar a prática, nós temos que mudar a ação, nós temos que nos arrepender, nós temos que encontrar um caminho que é de acordo com aquilo que Deus fala. Isso vai custar de nós. Talvez a gente venha perder um pouco de dinheiro, talvez a gente venha perder algumas coisas. Vai haver perdas, vai haver sacrifício, mas não existe obediência que não envolva sacrifício, e não existe avivamento que não envolva arrependimento e obediência. E se nós quisermos trilhar esse caminho, nós precisamos aprender isso, e vai ser difícil, vai nos custar. Mas não há outro caminho da gente ser sal e luz na sociedade. A gente pode ser religioso, mas sal e luz é só gente que conhece a Deus, que é avivada pela palavra de Deus, que responde à palavra de Deus e diz, eu vou obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. E eu só quero encerrar dizendo o seguinte, obedecer a palavra de Deus vai custar mais de cada um de nós. Obedecer a palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus, vai nos custar mais, cada vez mais, nesse mundo no qual nós estamos vivendo. Escolham hoje, disse Josué, a quem é que vocês vão servir? A Deus? Ou a qualquer outra coisa? Que possamos escolher servir a Deus.